yum, yum. E aí galera, eu sou o T e jogador de Cyber pode ficar feliz. E bem meus amigos, hoje eu tô aqui para poder comentar um pouquinho com vocês sobre os novos suportes para Cyber Dragon. Pois é, então muitas coisas aconteceram, muitos suportes novos foram anunciados que eu não cobri por aqui. Então agora eu tô com o objetivo de correr atrás para tentar entender quais foram os novos anúncios para poder fortalecer o seu deck de coitado, porque o Cyber Dragon é um desses. É um deck bem maneiro, eu devo ter vídeo em algum momento comentando sobre o deck de Cyber Dragon ou Cyber Dark, que se eu não tenho certeza se eu tenho, se eu tiver eu vou deixar linkado aqui em cima, para você poder acompanhar o vídeo, mas hoje vamos comentar um pouquinho sobre esses suportes para Cyber Dragon, certo? Os próximos dias aí eu vou dedicar a comentar sobre essas coisas, esses suportes novos que eu não comentei, começando pelo Cyber Dragon. O assunto é esse, partiu, então vamos lá. Bom, é importante frisar que os suportes que eu vou começar comentando são os suportes que estão vindo para os decks do Tactical Tri Decks, que foi anunciado há um bom tempo. Isso aqui, ó, essa notícia é de fevereiro, 19 de fevereiro desse ano. Esses Tactical Tri Decks foram basicamente Structure Decks lançados, né, no OCG, e tinha os temas de Cyber Dragon, o tema de Eldritch e o tema de Evil Twin. Esses três decks foram lançados, né? Inclusive no Master Duel, salvo engano, a Konami até disponibilizou lá este Structure Deck do Tactical Tri com cartas desses decks, o que foi uma medida bem interessante, tá? No TCG, salvo engano, essa parada não chegou. Mas enfim, era até natural de se pensar que viriam suportes para esses decks aqui, porque salvo engano, salvo engano não, tenho certeza, não veio cartas novas para esses decks aqui. Geralmente quando tem uma coleção comemorativa como essa, tipo aqueles... Agora eu não vou lembrar qual é o nome da coleção, cara, mas era uma coleção que vinha com... Primeiro veio com os decks do Yugi clássico mesmo, né, Yugi, Kaiba e do Joey, o Dark Magician, Blue Eyes, Red Eyes, e aí depois eles mudaram quais decks que viriam ali. Aí veio de Destiny Heroes, salvo engano, porque aí veio o Fusion Destiny veio antes, enfim. Tinha o Cyber Dragon junto e tinha algum outro deck que eu não lembro mais. Mas enfim, mas sempre vinha carta nova. Sempre vinha carta nova. Nesses decks aqui não vieram. Então agora eles estão anunciando suporte para os decks da Tactical Tri. De novo, Evil Twin, Eldritch e Cyber Dragon, que é o suporte que a gente vai comentar aqui agora. Então aqui tá o exemplo do deck, ó, do Tactical Tri de Cyber Dragon, e eles lançaram essas cartinhas aqui no Structure, que foi maneiro até, né? Tem essas cartas aqui de extra deck, ó, bem interessante. Galaxy Soldier, aí mistura, né, o Cyber Dragon com o Cyber Dark também. Cartas boas, como essas aqui, ó. Então isso aqui não veio pro TCG, porque, né, vocês sabem como é, ó, TTT Fake, pô, pelo amor de Deus, que bagulho bizarro, né? Mas enfim, mas esse aqui era o deck de Cyber Dragon do Tactical Tri que lançou há um tempo atrás. Mas e os suportes? Bom, os suportes vêm na coleção, na próxima Main Collection, que é a... Como é que é o nome dela? A Win, eu esqueci qual que é o nome dela, é Alliance alguma coisa. Mas é onde virão essas cartas aqui. Pra gente ainda vai demorar um pouquinho. Suda é a coleção de fevereiro no TCG. A Main Collection de fevereiro no TCG. Então essa coleção vai ser a nossa coleção de maio, a coleção do Nacional. E a gente já começa com suportes para Cyber Dragon, né? É importante frisar, antes da gente poder chegar e comentar um pouquinho sobre esses suportes aqui, porque a gente tem o Cyber Yomunguard e temos o Cyber Dark Wurm, certo? Então aqui tem um Machine Light padrão, como o Cyber Dragon são, mas aqui nós temos um nível 5 Machine Effect Monster, mas ele é Dark, nível 5 Dark, tá? Então ele é um Cyber Dark e aqui nós temos um Cyber Dragon. Então, sim, recentemente, desde o último Structure Deck do Cyber Dark, esses dois arquétipos começaram a andar lado a lado, porque os dois são arquétipos do Zane, os dois usam Cyber Dragon, então mas eles têm diferenças estruturais que fazem... que é relevante a diferença que tem entre eles. Mesmo assim, a gente tenta entrelaçar esses dois decks aí. Então, só pra gente passar aqui rapidão pra tela do DB, pra não perder tanto tempo assim com essas coisas, mas só vamos pegar uma recapitulação rápida sobre o Cyber Dark e o Cyber Dragon, né? Então, Cyber Dragon, os bichinhos de luz aqui, onde eles são tratados como Cyber Dragon enquanto estão no campo ou no cemitério. Você tem as Spells Darks que a gente usa no deck de Cyber Dragon padrão,
que no caso é a Emergence, que você usa no Dragon também, né? Mas enfim, a Cyber Repair Plant, que tem que ter um Cyber Dragon no cemitério para você poder pegar uma máquina de luz, que aí pode ser Kaiju ou Galaxy Soldier e tal. E nós temos também a Heavy Sister, que aí ela revive um Cyber Dragon do cemitério, por exemplo. Além da spell que faz fusão, né, a Cyber Load Fusion. Então, isso aqui tá no grupo das cartas do Cyber Dragon, onde a gente tem o Nova e o Infinity. Lembrando que o Nova ele é feito com 2 nível 5 máquina, não precisam ser de luz. Então, o Cyber Dark nível 5 máquina ajuda a fazer o Nova, que é o grande objetivo do deck, fazer Nova e fazer o Infinity por cima. Temos o Link, temos Chimera Tech aqui, que pedem um Cyber Dragon com material para um Contact Fusion. Então, essas são as cartas de Cyber Dragon, né? Mas existem as cartas de Cyber Dark, onde a gente teve esses carinhas aqui, que quando eles são invocados, eles escolhem o nível 3 ou menor dragão no cemitério e equipam nele, mesmo eles sendo os máquinas, né? Mas a Konami foi tentando melhorar eles, criando esses carinhas aqui de cima, que são as cartas boas de fato, né? Tem o Cyber Dark Cannon, que o efeito dele é que você descarta ele para adicionar um Machine Cyber Dark do deck para tua mão. Então, beleza. Com o Cannon você pode pegar aquele Cyber Dark Wurm, que é carta nova, o que é bem interessante. E temos esse outro aqui, né, que é o Claw, que você descarta ele para poder pegar um Cyber Dark Spell Trap do deck para mão. E a gente acaba chegando principalmente na Cyber Dark Realm, eu não sei falar isso. Mas quando ela é ativada, você vai poder pegar um Cyber Dark monstro do deck para tua mão, com um nome diferente do bagulho, enfim. E aí durante a main phase você pode fazer um normal summon a mais de um Cyber Dark, né? Então são cartas bem interessantes. E elas têm Cyber no nome. Então você acaba tendo toda a dinâmica de se uma carta busca uma spell ou trap Cyber, você pode, através do Cyber Dragon com o Core, chegar nos Cyber Darks, né? Então isso aqui não é segredo pra ninguém, mas era só pra deixar essa parada clara, certo? Teve cartas novas que vieram, mas eu já comento sobre elas que ajudam o deck de Cyber Dark, de Cyber Dragon num todo, né? Principalmente como sendo o Clockwork Knight. Mas primeiro vamos falar sobre as cartas de Cyber Dragon em si. Enfim, então agora sim a gente vai comentar um pouco sobre os novos suportes. Primeiro deles, o Cyber Yomunguard. Ele é um nível 5 de luz, com 1000 de ataque e 2.100 de defesa. Status trocado, né, do Cyber Dragon, que tem 2.100 de ataque. Ele não pode ser normal set. Ele deve ser special por um efeito, e é isso aí. Ou seja, você consegue dar a Emergence para poder pegar esse cara, né? Tudo bem que a Emergence acaba podendo pegar o Cyber Dragon de qualquer forma, né? Porque o efeito dela é: adicione um Light Machine, monstro que não possa ser normal set, ou um Cyber Dragon monstro, tá? Então, mais Cyber Dragon monstro. Então, essa carta pode pegar o Core, mesmo que o Core possa ser normal. E aí, se não for, se for pegar um Light Machine genérico, tem que ser um Light Machine que não pode ser normal ou set. Como, por exemplo, os Drytrons. Nesse caso aqui, como esse cara não tem o nome de Cyber Dragon e ele não é tratado sempre como Cyber Dragon, né? A forma que tem de você chegar nele é fazendo com que ele não possa ser normal set, tá? Então, enfim, então você pode dar Emergence nesse cara, o que é bom. Agora, vamos ao efeito desse filho da puta aqui, ó. Se o oponente controla um monstro, você vai poder Special Summon essa carta da tua mão, e aí você pega um Cyber Dragon do teu deck, faz Special Summon dele ou equipe nessa carta. Só que você não pode fazer summon pelo resto desse turno, exceto de Machine Monsters. Então, é uma carta muito forte, muito forte. Porém, como vocês podem ver, ela não tende a ser uma carta que você usa Tree Off, porque ela não é starter de jogada, né? Se simplesmente, se o oponente controla monstro, ou se você não controla monstros, aí você pudesse baixar ele trazendo um do deck, seria incrivelmente absurdo. Ele é incrivelmente absurdo, mas só se o oponente controlar um monstro que ele entra e traz um Cyber Dragon do deck, bicho. É muito forte, tá? Então, esse efeito desse cara é muito bom. Além disso, ele tem um segundo efeito, que você pode retornar um Cyber Dragon que você controla pra mão e adicione um Polymerization do deck ou cemitério pra tua mão. Essa parte do efeito é um pouco estranha, porque ele pega Polymerization específica, tá ligado? Tipo, esse deck nem usa Poly, geralmente. Ele podia pegar uma Spell Trap Cyber, poderia ser, né? Mas acaba que não é. Ou então pegar Power Bond. Ou então pegar a... se bem que a outra, a Revolution, ela é Cyber, Spell Cyber, né? Mas enfim. Sei lá, mano, até a Instant Fusion que o Zen usa no anime poderia ser. Mas a Poly, atualmente, é um pouco estranho. Então esse segundo efeito é ruim. Mas o primeiro efeito é muito forte. Porém, eu quero deixar claro aqui que é uma carta bem quebrada, tá? Esse efeito dele é bem forte, bem quebrado. Porém, é uma carta que você não vai usar múltiplas ou tantas assim no teu deck. Eu até vejo o argumento de usar ele como one-off. Mas talvez um two-off seja bom, pelo menos, porque indo segundo, você vai fazer a parada. Até porque, eu vou chegar mais na frente nisso, né? Esse deck, essas cartas principalmente, elas não ajudam tanto você a aumentar o teto da tua jogada
Indo primeiro, por exemplo, né? É muito melhor e isso aqui ajuda bastante a tua abordagem de segundo com o deck, tá? Então, nessa perspectiva, esse cara ajuda e ajuda pra caceta, beleza? A gente vai passar pro próximo aqui, que é o Cyber Dark Wurm. Esse carinha tem o efeito diferente, né? Primeiro, ele é Cyber Dark, então ele é buscável pelo Cannon, né? O Cyber Dark Cannon que você descarta para poder buscar esse menino aqui, caso você queira. O nome dele se torna sempre Cyber Dragon, enquanto ele tá no campo ou cemitério. Então, importante, não dá pra dar as tuas spells nele, né? As tuas spells Cyber. Como, por exemplo, eu acabei de falar o nome dela, mas eu esqueci, a Emergence. Não dá pra dar a Emergence e nem a Cyber Repair Plant, que ela deixa você pegar, cadê? Adicione um Light Machine. Então não dá pra você dar a tua Emergence e nem a Repair Plant pra poder pegar esse cara, certo? Mas você pode dar a tua Cyber Dark Realm pra poder buscar esse maluco aqui. Isso dá pra fazer, mas não é o que você vai querer fazer, daqui a pouco a gente chega lá também. Mas primeiro, ele é tratado sempre como Cyber Dragon no campo ou cemitério, tudo bem? Se esse card tá na tua mão, ou... Ah, detalhe, se ele fosse tratado no deck também, aí sim você poderia dar Cyber Emergence, mas ele não é tratado, tá? Segundo efeito, se esse card tá na tua mão ou no teu cemitério, e você tem outro Machine Cyber Monstro no campo ou no teu cemitério, você pode mandar um Cyber Dragon Monstro da tua mão ou deck pro cemitério como custo, e aí special soma essa carta, e você pode adicionar um Cyber Spell Trap do cemitério pra tua mão. Cara, esse efeito aqui é completamente roubado, mano. Completamente roubado. Esse cara é um circular, tá? E é um circular que pode vir do cemitério. E tem N formas de você jogar ele do cemitério, do deck pro cemitério, ou então buscar pra tua mão. Tende a ser melhor você fazer ele vindo do cemitério mesmo, tá? Tudo bem, ele toma bicho, ele toma outras coisas, então talvez nesse prisma vale a pena você pegar ele da mão, mas o deck consegue ter um combinho que dá pra rolar certinho dele vindo do cemitério. E é um efeito completamente absurdo. Eu confesso que quando eu li, eu ainda achei que ele pegava uma Spell Trap Cyber do deck pra mão, mas não, é só do cemitério. Então, ele acaba sendo uma carta que você não vai usar muito early, tá? Porque o ideal é que você tenha uma spell já no cemitério pra aí sim você poder, dar o efeito dele, pra ter o plus. É claro, nem sempre vai ser possível, mas se puder, que você tenha esse plus extra para deixar a carta na mão, que geralmente são hard ones por turn, mas você guarda pra volta, tá? Então, tudo bem, é um deck de OTK, não quero ter volta, meu amigo, foda-se. Mas ainda mais quando você for primeiro, isso vai te ajudar bastante. Porque tem um ponto nesse deck que é um pouco estranho, tá? E a gente já vai chegar nisso daqui a pouco, porque apesar dele ser melhor indo segundo, assim como o Sky Strike é também, ele não pode dar o luxo de ficar escolhendo o segundo, eu acho. De repente, você até monte uma build para... Mas indo primeiro você tem que ser forte, o deck ainda consegue ser relativamente forte, mas ao mesmo tempo você não pode ficar escolhendo indo segundo no escuro, saca? Mesmo que a engine seja melhor indo segundo. Tem esse ponto também, porque Yu-Gi-Oh! 2024. Mas esses são as duas cartas, elas são muito fortes. Esse cara completamente quebrado e esse cara é muito forte no segundo também. Os dois suportes são muito bons. E essa arte aqui é incrível, essa arte aqui é feia, tá? Bem feia a arte do Cyber Dark. Bom, antes da gente poder partir para ver uns detalhes a mais sobre como joga, né, com essas cartas aqui, eu só queria voltar para cá, para a tela do DB, e falar novamente com vocês sobre as coisas que inclusive eu até falhei porque eu não gravei vídeo sobre. Mas o Cyber Dragon recebeu suporte dentro dessa cartinha aqui, ó, o Clockwork Knight, né, que a essa altura todo mundo já conhece. Ele é feito com um Machine que não seja Link, com 1000 ou menos de ataque. Então nós temos os Cyber Dragons aqui para poder fazer... o Core, né, principalmente, o Core ou o Hearse para poder chegar nesse linkzinho aqui. E um detalhe interessante, se você não percebeu, lá do Cyber Dark Wurm, né, que ele joga um do deck do cemitério, é óbvio que você vai jogar um nome com efeito, que no caso, geralmente vai ser o Hearse, e quando o Hearse cai no cemitério, ele pega um Cyber Dragon do teu deck ou cemitério pra tua mão, né, então, se tiver o Core, que é tratado como Cyber Dragon no cemitério, você pode pegar ele. Se não tiver, você pega o Cyber Dragon do deck mesmo e fica lá, né? Enfim, mas vamos voltar ao Clockwork Knight porque ajuda pra caramba. Esse cara, ele tem um efeito que, se ele é Link invocado, você vai poder mandar um Face Up Continue Spell que você controla pro cemitério pra adicionar um Clockwork Knight do deck pra tua mão. Isso aqui é muito importante pra deixar você ser forte no primeiro. Por quê? E porque também é vital de se usar o Cyber Dark. Porque ele acaba te dando camadas a mais e ele tem uma spell contínua na engine, que é essa carta aqui. Coisa que o Cyber Dragon comum não tem. Então você acaba tendo essa carta sem proveito. É importante ter proveito nela e você vai ter proveito nela quando o Clockwork Knight tiver uma carta face up pra jogar fora.
que é essa carta aqui, a Helm. Sem falar que ela te deixa dar um normal summon extra, o que vai ser muito importante, porque a gente vai acabar chegando nesse menininho aqui, no Cyber Dark Chimera. Mas vamos por partes. Agora a gente vai continuar lendo esse meninão aqui, porque ele tem um segundo efeito, que você pode escolher um Machine com 1000 ou menos de ataque no teu cemitério, tribute um outro Machine e se fizer, faz Special Summon Dove em posição de defesa. Mas enfim, o grande ponto aqui é que você vai mandar a Spell contínua pro cemitério para adicionar um Clockwork Knight. O Clockwork Knight é essa carta aqui, que também vai ser descarte. Mas no cemitério, ela tem um efeito que você pode banir essa carta e descartar uma carta como custo para adicionar um Earth Machine. E esse Earth Machine se chama King Regulus. Então tem sim uma estrutura muito redondinha para você conseguir fazer esse tipo de jogada e melhorar muito o teu Going First, tá? Por causa do Regulus, tem Regulus, você tem Infinity, e você tem poder para fazer pelo menos um link. E salvo engano tem uma outra fusão que eu já chego aqui para comentar um pouquinho com vocês também, né? Mas tá aí. E como que a gente consegue fechar isso redondinho? É por causa desse cara aqui, ó, do Cyber Dark Chimera. Ele diz que você pode descartar uma Spell, e tem que ser uma Spell, tá? Uma Spell Trap, no caso, né? E aí, qual que é o ciclo? Nós vamos ter a Helm acaba podendo buscar esse cara. O Clockwork Knight aqui, ele vai entrar, vai jogar essa carta fora. Tudo bem que você precisa ter dado o normal summon do Chimera também, né? Mas enfim, mas você pega, que é a Clockwork Knight. Beleza? Você vai baixar o Chimera, e o Chimera vai dar efeito descartando a Clockwork Knight para poder buscar uma Power Bond. Aí você tem que ter a porra da Power Bond no teu deck, tá? Enfim, com isso essa carta vai estar no teu cemitério e aí sim você dá o efeito dela, descarta. E geralmente esse cara aqui ele tem um outro efeito no cemitério também, que eu tenho até que procurar. Se esse card é mandado pro cemitério, você pode mandar um Cyber Dark Monstro Deck pro cemitério. É aí que tá a parada. Esse cara é muito importante, porque ele indo do campo pro cemitério, você vai ter que linkar cedo, ele vai jogar o novo Cyber Dark, né? Esse aqui, ó, o Urm. Você vai jogar o Urm do deck pro cemitério pelo efeito do Chimera, certo? O Chimera cai no cemitério, joga o Urm, e o Urm, ele vai dar o efeito de circular dele, enchendo a mão, e aí ele pega o Cyber Dragon, que é o descarte do Clockwork Knight, para poder chegar no Regulus. E o Regulus ainda vai entrar equipando com o Hearse, que vai ter follow-up, tá? Então é tudo muito redondo, tá? Porque o Regulus, pegando isso aqui, te dá follow-up para depois. O Urm aqui, ele acaba pegando cartas para te dar follow-up para depois também. Então, tem coisas bem interessantes aqui que podem ser feitas com esse deck. Eu queria, por último, simplesmente mostrar mais uns últimos detalhes que podem ajudar o deck. O primeiro deles é esse carinha aqui, que salvo engano eu já até falei sobre ele em alguma live ou vídeo aleatório, mas esse cara pode ser usado porque ele também é um Machine de nível 5 e Light. Então, pois é, e ele entra fácil, apesar de ser pêndulo, ele entra igual os... eu esqueci qual é o nome daquele deck pêndulo que você coloca na escala e invoca. Aqui é igual, você coloca ele na escala e sobe. Basicamente é só pra isso que você quer usar ele. E a última coisa, porque vai faltar fusão pra você fazer. Então, a fusão que você acaba fazendo é esse carinha aqui, que é uma carta bem interessante que você pode fazer no teu Cyber Dragon, né? Porque vai faltar fusão. Como você viu naquele exemplo que eu te falei, o Cyber Dark Chimera, ele descarta uma carta para poder pegar uma spell de fusão. E aí você acaba pegando a Power Bond, por exemplo. A Power Bond não consegue fazer ninguém. Com a existência dessa carta, aí a Power Bond vira alguém interessante. Porque o segundo efeito, né, do Cyber Dark Chimera é que você vai poder fazer fusão banindo materiais do cemitério. Esse cara é feito com 2 Light Machine, e se ele é Fusion invocado, você ainda tem esse efeito de, durante a standby do próximo turno, você vai poder adicionar uma carta do cemitério para tua mão que tem o efeito de fazer fusão. Então você pega de volta a Power Bond se você quiser. Mas além disso, quando o oponente ativa uma Spell Trap ou efeito, você pode banir um Face Up Light Machine que você controla ou 2 Light Machine no teu cemitério, então dá para banir ele mesmo, você nega a ativação. Então é bem a jogada tranquila que você vai tentar fazer aqui no teu deck, vai ser sempre ter Infinity Regulus, que você faz assim por causa do Clockwork, né, do Knight. Se você fez jogada de Cyber Dark, esse cara vai estar na equação final, porque você vai dar uma Power Bond de graça, que buscou do deck, e que usa os materiais banidos do cemitério, e a Power Bond volta para tomar por efeito dessa fusão aqui, então você vai passar pelo menos com isso aqui, com o Infinity, com o Regulus, e mais um link que você vai ter que linkar o Chimera, geralmente o Little Knight, por exemplo, né, então... forte com certeza é, e essas cartas ajudam bastante na forma com que você consegue fazer isso no deck de Cyber Dragon, tá? E Cyber Dark também. Então é basicamente isso que os suportes são e fazem. Agora eu só queria chamar a atenção para vocês, porque eu vou ter que trocar a telinha aqui, né? Procurar a tela do YouTube. Cadê? Tela YouTube, beleza. Ok, só chamar a atenção de vocês aqui, ó, porque eu fui procurar em 2 vídeos, no caso do Lithium e também do Duo Evolution.
para vocês verem aqui o que o deck tá tentando fazer, né? No caso, nessa decklist aqui, nós temos o Regulus, tem aqui ó, o Wurm, que no caso é a carta nova. A outra carta nova que o cara tá usando, ele não tá usando a outra carta nova, aparentemente. Ok, ele não tá usando a outra carta nova, ele só tá usando o Wurm, beleza? Ok, E aí ele tá usando 2 do Cyberdark que descarta pra poder chegar na jogada de Cyberdark. Ele tá usando aquele Pendulum que se invoca indo primeiro, tá? Isso faz diferença. O Cyberdragon novo, o Yomungard, ele só entra se o oponente tiver cartas. Por isso que eu falei que talvez você nem queira usar o One-Off pra poder buscar e tal. Não tenho certeza sobre isso, tá? Mas eu acho que tem argumentação nisso aqui. Mas eu só quero chamar a atenção de vocês para a decklist do cara, que cabe pouquíssimo. E o que cabe, ele tá colocando cartas que servem ao propósito de Board Breakers, né? Como o Droplets, que servem no primeiro e no segundo. No caso, o Clockwork Knight tá até 2-off aqui. Machine Duplication é poder. 2 Power Bond para tentar fazer fusões e matar forte o oponente. Lightning Storm, Imperma Droplets e Ash Blossom e valeu. O espaço de tech é baixo. Além de ter aqui na decklist do Lithium, por exemplo, como vocês podem ver, ele até usa as hand traps, né? No caso Ash Blossom, Furrows, Ogre e Imperma, e acabou. De resto, tem um dropletzinho aqui que é Tech Board Break, né, e tal, mas de resto uma coisa que é chata nesse deck é que ele é muito inchado, tá? Porque como precisa de um monte de coisinha daqui e dali, acaba sendo inchada as cartas que você precisa ter no deck para fazer com que tudo funcione, sabe? Então a impressão que dá é que lançaram muitos suportes bons para Cyber, lançaram, mas eles têm que estar todos juntos para poder funcionar. E o fato de ter que estar todos juntos para poder funcionar faz com que o deck fique muito inchado. E para você buildar em 40, 45 cartas, você vai ficar sem espaço de hand trap e tal. Então você vai ter que ficar usando carta de impacto alto. Ou então você escolhe primeiro e fica usando cartas versáteis para tentar quebrar a mesa do oponente. Ou então você vai com um board break, blind second e valeu, tá ligado? Então é uma situação que não é muito legal de estar, mas só queria mostrar para vocês aqui o esboço de decklist. Que no caso do Lithium, ele tá usando o Wurm aqui embaixo, tá usando o Quimera de Cyberdark, né, claro, mas ele tá usando 2 do Yomungard aqui na decklist dele. E aí a gente só vai tentar, eu só vou tentar mostrar aqui para vocês só alguns exemplos da gameplay do nosso mano Lithium com essas cartas, só pra gente ter aqui o registro de alguma coisa sendo feita, né. Então aqui a jogada dele vai começar com o Cyberdragon Core, Normal Summon Core efeito, e aí ele pega a Helm, que ele vai ativar agora, e busca o Cyberdark Quimera, ok? Por causa da contínua, você pode dar o Normal Summon do Cyberdark, ele não tem efeito de ignição, não é efeito trigger, né, de ignição, então você pode deixar pra depois. Primeiro dá o Normal Summon extra por causa da Helm, e espera. Então o Core foi embora, virou o Clockwork Knight, que vai dar efeito jogando a spell fora pra poder buscar a Clockwork Knight. Isso aqui é um Knight, isso aqui é Knight, mas é diferente, né? Enfim, a Quimera deu efeito, descartou uma spell e pegou o Power Bond. Você precisa usar o Power Bond e essa carta é muito importante, o que é muito chato porque são muitas cartas que você precisa. Porque aí você acaba tendo que usar o Clockwork Knight pra fazer essa jogada aqui, pra poder pegar o Regulus, aí tem que usar o Link. O Link não é problema, né? Mas enfim, e a Quimera tem que ter o alvo pra poder buscar, e quando a Quimera vai fora, ela tem que jogar o Wurm. Então só o fato da Quimera estar aqui faz com que tenha pelo menos 2 cartas, 3 cartas que são necessárias de se usar só por causa disso, né? Mas precisa, né? Efeito secundário do bichinho, ele matou o Quimera pra poder reviver alguém, só pra trigar a Quimera e dump o Wurm, ok? O Wurm já tá dando efeito agora, ele joga o Hearse do deck pro cemitério, se invoca, como se fosse um circular, porque se jogar aqui é custo, tá? Dump Hearse, e aí ele ainda recicla uma spell, que nesse caso é a Helm, que já tá lá, né? Mas se tivesse começado de Emergence, de Heavy System, Heavy System não, né? O Repair Plant, alguma coisa assim, ele poderia reciclar. Nesse caso ele reciclou a Helm. Ok, no cemitério o Hearse deu efeito, pegou um Cyberdragon, tranquilo. Porque agora a Clockwork Knight, a spell no cemitério, vai ter que descartar. Descarta a spell ou o Cyberdragon, nesse caso, tudo bem? E aí ele buscou o Regulus pra mão, linkou 2, fez um Little Knight. O Regulus vai dar efeito, vai entrar equipando o Hearse. Toma. Power Bond agora vai dar efeito para fazer fusão. E você pode usar materiais do cemitério por causa do efeito do Quimera, tá? Então dá pra banir os materiais aí do cemitério. E aí ele fez a fusão que eu mostrei pra vocês, que dá o efeito recicla a spell do cemitério e ainda nega ativação de spell. Beleza? Ele não fez nova Infinity nesse turno, por exemplo, o que geralmente pode rolar, né? Só pra gente poder ver mais um esboço aqui, ó, de um jogo. No caso do Evolution, vamos acompanhar aqui. Normal Summon Core,
Só que aqui o core é negado, beleza? Pra gente ver pelo menos um pouquinho dando errado, né? E tomou um Force, mas tem Ash Blossom. E aqui ele só tem o Claw. Ah, ele tem o Claw e o Duplication, né? Mas tudo bem. Mas como o core aqui tá negado, ele não é tratado como Cyber Dragon, pra você poder dar Duplication e trazer Cyber Dragon do deck. Teria que trazer o core. Isso é importante de lembrar, né? Pra quem joga com deck, enfim. Mas tem o Cyber Dark Claw, que se descarta pra poder pegar a Spell. Pegou a Helm. Ativa a Helm. Pegou a Quimera. Normal Summon extra por causa do Helm. Linkou fora pra fazer o Clockwork Knight. E até aqui igual, ó. Joga o Helm fora, busca o Clockwork Knight. Efeito Cyber Dark, descartou a Spell pra poder pegar o Power Bond. Efeito agora do Link, jogou a Quimera fora pra reviver o Core. Efeito do Quimera, Dump Hers. Hers não, né? O Wurm. Jogou o Wurm fora. Tá dando agora o Duplication, porque ele trocou o Core, né? O Core negado foi pro cemitério, ele reviveu. Então agora dá pra dar Duplication trazendo os dois aí. E por causa disso ele consegue fazer nova Infinity, né? Linkou dois deles, fez um Little Knight. Exceed Shokan vai fazer um Cyber Dragon nova. A música acabou aparentemente, né? E aí tá tocando a música do vídeo, eu não acredito, cara, porque isso aí pode dar copyright. Eu não sei se dá, mas enfim. Ai, ai. Eu até perdi aqui o que aconteceu. Fez o Nova, fez o Infinity. E o Nova reviveu o Cyber Dragon, né? Agora sim o Wurm deu efeito. Jogou o Hearse e vai reciclar a Spell. Efeito Hearse, recicla o Core pra ficar de follow-up. Linkou 2. Opa, fez um Chaos Angel, então tá bom. Clockwork Knight efeito, descartou aí pra poder pegar o Regulus. Regulus entra equipando o Hearse pra ter mais follow-up. E o Power Bond é a última coisa que ele faz, banindo 2 pra fazer a fusão que nega Spell. A fusão que nega Spell dá efeito e pega a Power Bond na standby seguinte pra ter volta, né? Standby, resolve, pega. E tá aqui uma mesa bem razoável de se pensar que você consegue fazer em todo o jogo com o Cyber Dragon, né? Mas enfim, meus amigos, é isso aí que eu tinha pra mostrar pra vocês. Eu ainda tô um pouco cru, realmente, com relação à gravação desses vídeos aqui, porque as minhas playlists no Media Player por algum motivo perderam, então por isso vocês viram que a música acabou aí e eu não percebi, mas é basicamente isso. Esses são os portes de Cyber Dragon. Vou terminar de falar do Tactical Try, do suporte de Evil Twin, que parece que é absurdo, e aí tem o suporte do outro deck, que é o Eldritch também. Mas a gente vai conversando sobre isso no decorrer da semana. É basicamente isso, valeu, falou e até mais. Tchau.